Oração da manhã, João, hoje. Pare por alguns minutos, respire fundo e se conecte com aquele que te criou. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo espiritual, é um encontro com o céu. Antes de continuar, clique em inscrever-se, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Porque hoje, através da vida e das palavras do apóstolo João, Deus tem algo poderoso para revelar a você. João, o discípulo amado, o homem que encostou sua cabeça no peito de Jesus durante a última ceia. O único dos apóstolos que permaneceu firme aos pés da cruz enquanto os outros fugiam. E o mesmo que teve o privilégio de receber as mais profundas revelações proféticas que hoje conhecemos como o livro do Apocalipse. Falar sobre João é mergulhar em uma espiritualidade intensa, em uma sensibilidade profunda e em uma fidelidade que ultrapassa o tempo. É através de João que hoje vamos compreender que Deus nos fala de forma íntima, pessoal, direta, e que mesmo em tempos de silêncio, Ele nos revela mais do que palavras. No Evangelho que leva seu nome, João apresenta Jesus não apenas como o Salvador, mas como o Verbo, o próprio Deus encarnado. Em João 1:5, ele escreve: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram." Esta passagem riquíssima nos revela uma das maiores verdades espirituais. Jesus é a palavra viva, a luz que vence todas as trevas. João não escreve de forma teórica. Ele escreve como quem viu, ouviu e tocou o Filho de Deus. Em 1 João 1:3, ele declara com força: "O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, isso vos anunciamos." Essa introdução é poderosa, pois ele não está anunciando boatos. Ele está proclamando uma experiência vivida. João é o exemplo de alguém que não apenas seguiu Jesus, mas que decidiu permanecer, mesmo quando a cruz se tornou realidade. E essa permanência é algo que nos inspira hoje. Quantas vezes em nosso cotidiano enfrentamos provações, dificuldades, decepções, perseguições e injustiças? É nesse momento que a constância de João nos chama a atenção. Ele nos mostra que estar com Cristo não é só caminhar ao lado dele quando tudo está bem, mas é permanecer quando todos os outros abandonam. Quantas pessoas hoje se perdem por não permanecerem firmes? Quantas abandonam a fé diante da menor adversidade? João não. Ele permaneceu, e por ter permanecido, ele foi confiado com a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Isso é um sinal. Deus revela segredos aos que suportam o processo. E você está pronto para permanecer? Se sua resposta for sim, digite nos comentários: "Eu escolho permanecer em Cristo." Essa é a sua aliança. Mas João também é o apóstolo que revela o coração de Deus como nenhum outro. É através de João que temos as palavras mais doces e profundas sobre o amor divino. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, vem dele. "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Note, de tal maneira, esse tal é incalculável. O amor de Deus é imensurável, e João, que viveu esse amor, nos conduz à experiência de receber e também oferecer esse amor ao mundo. Agora pare e pense: como está a sua vida diante desse amor? Você tem se deixado amar por Deus? Tem se visto como alguém digno do amor dele?
Muitos vivem carregando culpas, dores, feridas, mas João vem nos lembrar que esse amor é o que cura, que liberta, que restaura. João, que viu Jesus estender a mão para a mulher adúltera e perdoá-la. João, que presenciou a transformação de corações endurecidos pelo toque suave do Mestre. João, que ouviu da própria boca de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Até o último momento da cruz. Se isso toca seu coração, compartilhe este vídeo. Ajude a espalhar essa mensagem. E não se esqueça, inscreva-se agora no canal Raízes do Trono Eterno e junte-se a essa comunidade que busca a verdade da palavra, a profundidade da fé e o mover do Espírito. E continue conosco, porque na próxima parte deste episódio vamos mergulhar na relação entre João e o Espírito Santo e como a intimidade com o Espírito o levou à revelação mais surpreendente da Bíblia. Fique conosco, pois o que vem a seguir vai abrir seus olhos espirituais de maneira profunda. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está despertando algo em seu interior. Não deixe essa chama se apagar. Já deixe seu like neste vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra e escreva nos comentários. Fala comigo, Espírito Santo. Agora prepare seu coração para ir mais fundo. Na parte anterior falamos sobre João como o discípulo que permaneceu. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos refletir. João foi também o discípulo da intimidade com o Espírito Santo. João compreendeu que a vida cristã não é apenas conhecer sobre Deus, mas andar com Ele todos os dias. E é justamente essa relação íntima que o levou à revelação do Apocalipse, o livro mais misterioso e fascinante da Bíblia. Enquanto muitos têm medo do Apocalipse, João nos convida a vê-lo com olhos espirituais, porque para ele não era o fim, mas o cumprimento glorioso de tudo o que Jesus prometeu. Em Apocalipse 1:10, ele diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Isso nos mostra algo grandioso. João foi arrebatado em espírito. Isso quer dizer que ele estava em profunda comunhão, sensível ao mover de Deus, atento à voz do céu, mesmo estando em exílio, sozinho, isolado. João nos ensina que mesmo nos dias escuros da nossa vida, podemos ouvir a voz de Deus. Você já passou por um tempo de ilha de Patmos? Um tempo em que tudo parecia solitário, difícil, onde você se sentia esquecido. João mostra que a ilha não é o fim, é o lugar onde os céus se abrem. Patmos é o lugar da revelação. Patmos é o lugar onde você vê o invisível, escuta o inaudível, entende o que antes era mistério. Mas isso só acontece quando o seu espírito está aberto para Deus. É por isso que o relacionamento com o Espírito Santo é vital. João tinha sensibilidade espiritual. Ele escreveu mais sobre o Espírito Santo do que qualquer outro evangelista. Em João 14:26, ele registra as palavras de Jesus: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João entendeu que, após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo seria o guia, o mestre, o consolo. Ele escreveu isso para que nós, hoje, soubéssemos que nunca estaríamos sozinhos. E aqui está uma chave espiritual poderosa. Quanto mais você desenvolve intimidade com o Espírito, mais clareza você tem da vontade de Deus. João não teve a visão do Apocalipse por acaso. Ele se colocou em posição, ele buscou, ele ouviu, ele escreveu, e hoje temos esse livro como uma revelação divina para os últimos dias. Mas tudo começou com um homem disposto a ouvir em meio à dor. Por isso, neste momento, se você sente que sua vida espiritual está fria, se a sua conexão com Deus parece distante, faça uma pausa agora.
Feche os olhos por alguns segundos e diga: Espírito Santo, fala comigo. Essa simples oração, feita com sinceridade, pode reacender sua fé. Não há distância que impeça a presença de Deus de alcançar um coração disposto. João também foi aquele que revelou as palavras mais diretas de Jesus sobre o Espírito. Em João 7, 38, 39, ele escreveu: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Perceba, do seu interior. O mover do Espírito começa dentro, não é algo externo. É algo que transborda de um coração rendido, como o de João. E aqui está, um princípio. A revelação só vem para quem se rende. João se rendeu. E você? Está disposto a se render a esse mover? Está pronto para deixar de lado a superficialidade e mergulhar nas profundezas da presença divina? Este vídeo está sendo construído exatamente para isso, para te tirar da margem e te levar para o centro da vontade de Deus. Se essa palavra está falando com você, escreva agora nos comentários: Eu quero mais do Espírito Santo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe agora. Não adie. Você pode ser canal de despertar espiritual na vida de alguém. E ainda há mais. Porque na próxima parte deste episódio, vamos entender por que João foi o único a permanecer até o fim. Como isso tem ligação direta com o retorno de Cristo e o papel profético que a geração dos últimos dias precisa cumprir. Vai ser um mergulho profético e profundo. Fique conosco, pois o Espírito ainda vai revelar grandes coisas. Se você está aqui, saiba, isso não é coincidência. É propósito, é o Espírito Santo te atraindo para mais perto. Por isso, já aproveita para se inscrever neste canal se ainda não é inscrito, ative o sininho e compartilhe esta palavra com alguém que precisa. Estamos juntos nesta jornada, rumo à presença de Deus. Na parte anterior, falamos sobre João como o discípulo da intimidade e da revelação. Agora, precisamos compreender um aspecto ainda mais profundo da sua trajetória. João foi o discípulo da permanência. Ele foi o único dos 12 que não abandonou Jesus na crucificação. Enquanto os outros fugiram, João ficou. Ele esteve ali, aos pés da cruz, ao lado de Maria. E essa presença, essa coragem de não recuar, fez com que Jesus confiasse a ele uma de suas últimas instruções. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João 19, 26, 27. Essa passagem é carregada de simbolismo e poder. Jesus, mesmo sofrendo, entrega a João a missão de cuidar de Maria. Não foi a Pedro, o líder declarado. Não foi a Tiago, o corajoso. Foi a João, o discípulo do amor. Porque quem ama, permanece. Quem ama não foge. Quem ama, cuida. Essa cena nos ensina sobre fidelidade. João representa aquele que não apenas começa bem, mas termina bem. Ele não estava apenas no início dos milagres, ele esteve também no fim da cruz. E mais tarde, ele ainda estaria no auge da revelação profética em Patmos. João é o retrato de um cristão maduro, firme, constante, que não se deixa abalar pelos ventos das circunstâncias. E é por isso que precisamos modelar nossa fé a partir do exemplo de João. Porque muitas vezes somos levados por emoções. Hoje estamos fervorosos, amanhã desanimados. João nos mostra que há uma unção reservada para aqueles que permanecem. Como diz Provérbios 28, 20, o homem fiel será cumulativamente abençoado. Não é sobre quantidade, é sobre constância. João não fez mais milagres que Pedro, não pregou mais que Paulo, mas ele permaneceu. Agora pense, será que você tem permanecido? Ou será que você começou bem e foi se perdendo no meio da caminhada? O mundo de hoje valoriza resultados rápidos, mas o reino de Deus valoriza raízes profundas.
João criou raízes no coração de Jesus, por isso não foi abalado. Ele foi o último apóstolo a morrer. Viveu até a idade avançada, com lucidez, sabedoria e autoridade espiritual. Porque quem permanece, frutifica até o fim. Em João 15, 4, 5, Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. Essa palavra foi escrita por João porque ele a viveu. Ele entendeu o princípio da permanência. E aqui está um segredo poderoso. O favor de Deus acompanha os que permanecem. Se você quer crescer espiritualmente, quer ver sua família transformada, quer experimentar o sobrenatural de Deus, permaneça. Permaneça mesmo quando estiver difícil. Permaneça mesmo quando parecer que ninguém vê. Permaneça mesmo quando o céu parecer em silêncio, porque Deus vê, Deus honra, Deus recompensa. E agora eu quero te fazer um convite. Que tal renovar sua aliança com Deus neste momento? Feche os olhos por um instante e ore comigo em pensamento. Senhor, eu quero ser como João. Eu quero permanecer, mesmo na dor, mesmo na solidão, mesmo sem entender, eu escolho ficar contigo. Renova minha fé, acende meu espírito, eu te pertenço. Amém. Se você fez essa oração com fé, escreve aqui nos comentários: eu escolho permanecer. Esse ato simples é uma declaração espiritual poderosa. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que a caminhada com Deus é para quem decide não desistir. Antes de finalizarmos, lembre-se, na próxima oração da manhã, vamos falar sobre um novo personagem da Bíblia. Alguém que viveu milagres mesmo quando tudo parecia perdido. Uma história surpreendente que vai fortalecer a sua fé e te inspirar a continuar mesmo em tempos difíceis. Por isso, ative o sininho de notificações e não perca o próximo episódio. João nos ensinou sobre amor, permanência, revelação e profundidade. Que você possa caminhar nesta mesma trilha. Que a sua fé seja viva, constante e crescente. Que o Espírito Santo continue te guiando todos os dias. E lembre-se, o segredo não está em começar. O segredo está em permanecer.